Nesta manhã de terça-feira, 21 de maio, a liturgia nos traz o Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículos de 30 a 37. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando seus discípulos o Filho do Homem e dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolhe em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, voltamos à segunda parte do tempo comum. Estamos vivendo esta 7ª semana do tempo comum. Esse tempo de aprendizado, esse tempo em que Jesus senta para ensinar os seus discípulos, mas também para ensinar a cada um de nós. Neste ensinamento, Jesus fala com certeza das coisas boas que os discípulos queriam ouvir, mas fala também das coisas que eles precisavam ouvir e que não lhes agradavam muito o ouvido. Por exemplo, nesta página do Evangelho, quando Jesus, atravessando a Galileia, conversa, fala com os discípulos sobre uma coisa que eles não queriam escutar: a sua paixão, morte e ressurreição. Eles não queriam pensar na paixão e morte de Jesus e por isso não conseguiam entender também que depois da paixão e morte viria a ressurreição. E o que Jesus diz a eles: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Não é que Jesus estava dizendo que desde sempre ele ia morrer, ia ser morto. Não, Jesus estava falando aos discípulos por causa do dia a dia, como as coisas iam, como os grandes estavam contra Jesus, e a partir disso, desse contrariar os grandes, é que Jesus disse aos discípulos do que lhe ia acontecer. Queridos ouvintes, o que nós precisamos quando nós nos propomos a abraçar o projeto de Jesus, costumo dizer assim, tem que ser o pacote completo, não é?
É preciso entender que o seguimento a Jesus, ele não é feito só de coisas boas, não é. O seguimento a Jesus, ele muitas vezes tem barreiras, tem espinhos, tem pedras pelo caminho. Quase sempre os seguidores de Jesus encontram dificuldades. Isso é, para dizer assim, normal neste segmento. Porque mesmo Jesus, falando da sua paixão, da sua morte, os discípulos estavam numa outra dimensão. Estavam discutindo pelo caminho quem era o maior, quem era o primeiro, quem tinha mais poder. Jesus estava indo em uma direção, falando do espiritual, e eles discutindo as coisas terrenas, o poder. E pelo caminho eles discutiam então quem era o maior, ou quem seria o maior nesse reinado de Jesus. Mas o reinado de Jesus não é feito de poder. O reinado de Jesus é feito de serviço. E ainda quando chegam a Cafarnaum, quando já estavam em casa, Jesus sabia o que eles estavam discutindo pelo caminho, mas preferiu perguntar a eles: o que vocês estavam discutindo pelo caminho? Vocês lembram que eles responderam? Não lembram, né? Porque eles não responderam nada. Ficaram calados, porque eles estavam discutindo quem tinha mais poder ou quem ia assumir o maior cargo. E Jesus, então, senta de novo como mestre para ensinar que os seguidores de Jesus não têm cargo, não têm poder, têm serviço. Quem quer ser o maior, seja o menor e aquele que serve a todos. Esta é a dinâmica de quem quer seguir Jesus. Claro que a gente vê muito o contrário. Isso é verdade, porque os discípulos estavam com Jesus e não entendiam esta dinâmica, aquilo que Jesus estava ensinando. Também no dia de hoje há muitos que pensam que seguir Jesus que é assumir poder, e há aqueles que estão no poder e querem dominar mais do que o rei Herodes. Não entendeu ainda o que significa seguir Jesus. Não entendeu ainda o que Jesus ensinou aos discípulos e a cada um de nós. Quem quer ser o maior, seja o menor, e aquele que serve. Marcos, capítulo 9, versículo 35. Então, para que eles pudessem gravar na mente, no coração, Jesus apresenta uma criança para dizer: a criança pequena, a criança indefesa, a criança inocente. Assim devemos ser, não pequenos nesse sentido de inocente, de não saber o que está fazendo, nada disso. Mas Jesus coloca a criança para dizer: quem acolhe esta criança está me acolhendo, e quem me acolhe não é a mim que acolhe, mas aquele que me enviou. Percebam sempre esta ligação de Jesus com o Pai, esta unidade dele com o Pai. Para dizer que o que Jesus ensina, o Pai assina embaixo. Então vamos pedir a Jesus, nesta manhã de terça-feira, 21 de maio, para que o Senhor nos ajude a compreender aquilo que Ele tem a nos ensinar. E que nós saibamos estar atentos, com os ouvidos atentos para ouvir o que Jesus tem a nos dizer no dia de hoje, estar também
com o coração aberto para poder acolher este ensinamento de Jesus. Que bom seria se nós pudéssemos acolher o projeto de Jesus na nossa vida. Que bom seria se todos aqueles que assumem, podemos dizer assim, um cargo dentro da igreja, pudesse no dia de hoje meditar este Evangelho e poder ler, guardar na sua mente, no seu coração, esse versículo 35 do capítulo 9 de São Marcos. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e aquele que serve a todos. Que o Senhor nos ajude a servir, entender que o seguimento a Jesus não se trata de poder, mas se trata de serviço. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos compartilhar este áudio, fazer com que outras pessoas possam rezar e meditar a partir desta breve e simples reflexão, a partir muito mais desse Evangelho de hoje, Marcos 9, principalmente o versículo 35 deste capítulo. Desejo que o Senhor faça da sua vida, da sua caminhada, do seu trabalho, da sua missão, faça com que você vivencie os ensinamentos de Jesus. Assim seja.